Pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Passando aqui para conversar com vocês, bem rapidinho, sobre Mateus no capítulo 16 e o versículo 18, onde Jesus, conversando com Pedro, ele diz assim: e as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Em outras traduções, nós temos a palavra Hades sendo substituída por inferno, e em outras nós temos também ela sendo substituída por Sheol. A palavra Sheol em hebraico quer dizer sepultura, e a palavra Hades em grego quer dizer mundo dos mortos. Porém, gente, tanto Sheol como também Hades e também inferno está diretamente intercambiável com a palavra morte. Então, quando Jesus ele está conversando com Pedro, ele diz assim para Pedro: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, ou do Sheol, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esse versículo, gente, às vezes ele é muito mal interpretado, entre os cristãos, porque na maioria das vezes o cristão associa a palavra igreja no sentido institucional. Ou seja, ele associa a palavra igreja no sentido instituição. Uma igreja que é aquela como sendo uma igreja que existe um CNPJ, uma igreja que existe um endereço fixo, uma igreja que é um lugar onde nós vamos pelo menos uma vez por semana para adorar e cultuar a Deus, que é essa igreja construída, onde nós vamos ali para participar do culto. Então, todas as vezes, a maioria das vezes, o cristão, e até teólogos também, associa essa palavra igreja, que Jesus diz lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, no sentido instituição. Mas, porém, quando Jesus usa a palavra eclésia, a igreja ali, Jesus está usando ela no sentido de igreja universal e invisível, que é aquela igreja a qual Cristo vai buscar, como sendo essa a noiva do Cordeiro. Então, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus não está dizendo que igreja, no sentido instituição, não pode fechar, ou não pode deixar de existir, ou nada pode parar a igreja aqui, que existe aqui na terra, principalmente aqui em nossa cidade. Então, muitas das vezes o cristão fala: a igreja está ali, ela tem poucos membros, mas ela não vai fechar, porque Cristo diz que nada pode fechar a igreja, nem as portas do inferno podem prevalecer. Mas não é nesse sentido que Jesus está dizendo. Até mesmo porque, gente, existem várias e inúmeras igrejas que já fecharam. Beleza? Se você dá uma googada, se você dá uma pesquisada aí, no Google, você vai ver que muitas instituições, muitas grandes igrejas foram fechadas ao longo dos anos. Algumas, às vezes, por condição financeira, outras porque não existia unidade, e a própria Bíblia diz que o reino dividido contra ele mesmo, o tal reino não subsiste, ele deixa de existir. Isso é em todos os sentidos, Se uma família está dividida contra ela, a própria família vai deixar de existir, Marido e mulher vai separar, os filhos vão sair de casa e assim por diante. Se em uma empresa todo mundo estiver dividido, a tal empresa também vai deixar de existir. E isso serve também para a igreja, no sentido de instituição. Se não houver unidade, gente, o reino não subsiste. Então, muitas igrejas foram fechadas por falta de unidade, outras por condição financeira, outras por falta de conhecimento, porque a Bíblia diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, quando Jesus menciona a igreja, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele não está falando sobre igreja instituição. Ele está falando sobre igreja como noiva do Cordeiro. E a igreja invisível e universal, que é a noiva do Cordeiro, ela jamais pode ser destruída. Ela jamais pode ser tocada.
E quando Jesus diz que as portas do inferno, ou as portas do Hades, ou as portas do Sheol não pode prevalecer contra a igreja, ele está dizendo que a morte não pode, em hipótese nenhuma, né, sobressair a sua igreja. Por que ele diz isso? Porque Jesus foi o primeiro a vencer a morte. Né? Quando Jesus morreu, ele morreu, foi sepultado. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa ressurreição de Cristo, né, foi a prova e a evidência concreta de que Cristo venceu a morte. Cristo foi o primeiro a vencer a morte através da ressurreição. E nós, como igreja, né, porque nós fazemos parte da igreja de Deus, nós não somos igreja, nós fazemos parte dela, porque a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros deste corpo. Então nós, como parte da igreja, nós também venceremos a morte. Por isso que a morte não pode prevalecer contra a igreja. Porque a Bíblia diz que o último aguilhão, né, a ser vencido é a morte. É a morte. Então nós vamos quebrar esse aguilhão, né, através da nossa ressurreição. Se Jesus vier hoje, né, é óbvio que a igreja, né, que está aqui militando, ela vai subir com Cristo. Mas aquela igreja que já morreu em Cristo, ela vai ressuscitar, vai vencer a morte. E aí então, de fato, nós vemos que a morte e o inferno, né, e o Hades e o Sheol, de fato, eles não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Gente, então, esse versículo é muito mal interpretado, porque as pessoas acham que a palavra igreja de Mateus, capítulo 16, versículo 18, é a palavra igreja no sentido instituição. Se fosse no sentido instituição, gente, pode ter certeza que a igreja no sentido instituição, ela pode sim ser fechada, porque ela depende de várias coisas. Principalmente, gente, principalmente da falta de unidade e da falta do conhecimento. E em terceiro lugar, eu falo também sobre a falta de condições financeiras. Isso faz porta de igreja fechar, beleza? No sentido institucional. Mas a igreja, no sentido noiva do Cordeiro, no sentido universal e invisível, ela jamais pode ser fechada, ela jamais pode ser destruída, né? Ela jamais pode, nada pode prevalecer contra ela. Muito menos a morte, né? Porque ela é aquela em que nós, né, onde Cristo venceu primeiro e nós também venceremos, né, com a volta de Jesus, tá bom? Então quero deixar essa palavrinha para vocês, medite muito bem na palavra do Senhor e você vai ver que de fato, né, existem alguns versículos que são mal interpretados, mas nós estamos aí para tentar ajudar de alguma forma, tá bom? Fica com Deus, tenha uma ótima tarde, né, e que Deus continue nos abençoando.